Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, o biólogo, especialista na legalização e montagem de criatórios comerciais, criador de animais há mais de 20 anos, doutor em genética e ecologia. Se você não é inscrito no canal, é importante você estar se inscrevendo no canal para estar recebendo, os vídeos que a gente posta todos os dias, as notificações, ativar o sininho para você poder estar recebendo em primeira mão o conteúdo extremamente bem preparado para você, criador, o amante da criação de animais. E hoje a gente resolveu trazer um tema bem interessante, Porque muita gente fala da criação de animais, muita gente gosta, está falando aí nas redes sociais, que a criação de animais é um negócio, extremamente lucrativo, que é um negócio extremamente promissor, que você pode viver da criação, ganhar muito dinheiro criando animais, que você pode até criar um sistema de aposentadoria, É real, realmente você pode ter isso usando a criação de animais, mas a gente tem que entender que a criação de animais não é para todo mundo. E a pessoa que vai iniciar essa criação, ela tem que ter um perfil, E esse perfil, para você ser um criador, ele não é simplesmente um perfil de um investidor, ou é um perfil de alguém que tem uma visão de um negócio e está montando um negócio para ganhar dinheiro com isso e viver da criação. Porque a criação de animais, a gente está falando, o próprio nome diz, a criação de animais comercialmente, ela exige todo um preparo, uma preparação, um planejamento, uma montagem certa do seu criatório. Você tem que ter todo o processo de licenciamento ambiental junto aos órgãos ambientais para você poder exercer essa atividade de criação de animais em cativeiro e você poder reproduzir e comercializar esses animais. E isso independente do grupo de animais que você queira fazer, desde os domésticos, exóticos ou silvestres, você vai precisar fazer um planejamento. Você tem que planejar toda a infraestrutura de acordo com os animais que você pretende criar. Você tem que saber quais são as infraestruturas mínimas necessárias para você conseguir as licenças ambientais, quais são os projetos, quais são as pessoas que você tem que encaminhar de responsável técnico pelo criatório, quais são as taxas, quais são a parte burocrática que você precisa abrir. Isso é uma parte que você precisa estudar. E aí você contratando qualquer tipo de empresa que faça o processo de licenciamento, possivelmente eles vão te orientar da forma correta para você dar início a esse processo. Então eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com vocês. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Qual é o perfil ideal para o criador comercial, Eu vou falar algumas coisas muito importantes que você precisa saber se realmente você quer trabalhar com essa área, se você se enquadra nesse perfil, ou se você não se enquadra nesse perfil, você vai ter que arranjar colaboradores, contratar pessoas que tenham esse perfil para que o seu criatório realmente dê sucesso. Se você vai utilizar sua esposa, seus filhos para trabalhar e cuidar dessa atividade, você tem que saber se eles também têm esse perfil para que o seu criatório realmente dê certo, cara. Porque se você não tiver esse perfil, pelo menos 80% desse perfil aqui que eu vou passar para vocês, possivelmente o seu criatório não vai dar certo, tá? Porque isso ele é uma coisa que a gente precisa falar, bater. Não adianta só ter dinheiro, não adianta só ter a melhor infraestrutura, não adianta você comprar os melhores animais se você não tiver essas qualidades de perfil para você ter um criatório comercial e trabalhar e lidar no dia a dia dentro dessa atividade, tá bom? Então vamos começar lá. Primeira coisa que toda pessoa que está entrando na área da criação de animais em cativeiro, tentando ou comprando um animal pet, ou vindo para essa área da criação comercial, tentando montar um criatório para reprodução, primeira coisa que todo o indivíduo que está entrando nessa área, que vai trabalhar nessa área, tem que ter amor pelos animais. Tem que gostar de animais. Então, a pessoa ideal para trabalhar com animais, principalmente psitacídeos, passariniformes, répteis, mamíferos, aves exóticas, numa forma geral, ele deve ter um amor genuíno por animais. Ele não pode simplesmente falar que gosta de animais. Ele tem que realmente amar aquilo que ele vai fazer. Porque essa é uma atividade de criação que você precisa trabalhar a paciência, exige que você tenha muito cuidado, seja gentil e que você tenha uma disposição para colocar as necessidades dos animais sempre em primeiro lugar.
a questão de horários que você vai acordar, os feriados que você vai ter que abrir de mão, férias que você vai ter que deixar de fazer para você cuidar desses animais. Na época de reprodução, quem trabalha com criação em cativeiro, passar horas tratando de animais, cuidando de animais, verificando animais, às vezes tem que levantar de madrugada, às vezes tem que passar em claro alguns períodos, alguns animais acabam adoecendo, alguns animais você tem um cuidado todo grande, porque você tem que investir o seu amor principal nessa atividade. Para você ter retorno e as coisas andarem, o amor por animais é fundamental. Você contratar uma pessoa que é um funcionário, ou você ser uma pessoa muito pragmática, que realiza as tarefas muito bem feitas, por exemplo, vai lá, trata os animais certinho, faz a limpeza, deixa tudo higienizado, mas você não tem paciência para ficar cuidando dos animais, pegando os animais na mão, observando, dando carinho, realmente observando as necessidades e realmente verificando isso, dificilmente você vai ter sucesso na criação, porque os animais exigem isso, exigem essa dedicação e esse amor. Muitos criadores iniciam isso apenas pensando em ganhar dinheiro, mas não estão pensando que isso vai te custar muito tempo. E esse tempo todo que você está disponibilizando, você tem que ter um amor gigantesco, porque isso vai te consumir bastante, ok? Educação e experiência. Bom, você que é um criador, né? Você que já é um criador, você que já gosta de animais, possivelmente você tem experiências em cuidar de animais. Só que além da experiência, você também já buscou informações sobre os animais que você cuida, você andou pesquisando, olhando na literatura e vendo uma série de funções. Se você é um criador amador e você é um criador robista, que a gente chama, que você tem um animal de estimação e você já teve que pesquisar, buscar informações, saber algumas coisas, você imagina você passar a ser dono de um negócio em que você vai ter uma quantidade grande de animais, que às vezes são todos da mesma espécie, às vezes são de espécies diferentes, e que você tem que aprender tudo, porque você não vai ter condições de ter profissionais de todas as áreas para, no primeiro momento, você contratar para fazer parte do seu plantel de colaboradores para cuidarem dos seus animais. Você que vai ter que acabar cuidando em alguns casos. Então, no fundo, todo criador, toda pessoa que está entrando nessa área, ela tem que ter um pouquinho de biólogo, ela tem que saber de biologia dos animais, tem que saber de morfologia, anatomia, tem que saber de doenças, então ele tem que ter um pouquinho de veterinário, ele tem que estar sempre pesquisando sintomas, verificando medicações, exames. Ela tem que saber sobre nutrição, então ela tem que ter um pouquinho de zootecnia, né, que para você entender um pouquinho dos hábitos reprodutivos e também dos hábitos alimentares. Então é um campo relacionado que tem que envolver várias áreas aqui. Então o profissional, quem vai trabalhar nessa área, quem está investindo, ele vai ter que se aperfeiçoar. Se você já é um biólogo, um médico veterinário, um zootecnista, você já está com meio caminho andado, né? Se você não é dessas áreas, ela não precisa se formar. Não precisa, minha filha vai fazer veterinária, minha esposa está fazendo veterinária, o meu filho é biólogo, vai me ajudar. Não adianta ele ser formado e ele não ter gosto pelo negócio e também não se aperfeiçoar e não se dedicar a essa área. Então, essa área exige muita anatomia, morfologia, fisiologia, saber muito sobre doenças, né? Saber muito sobre parasitoses. Você precisa saber sobre todos os tipos de doenças que são possíveis, os tipos de tratamento. Você tem que saber verificar tipos de alimentação, nutrição. Você tem que saber muito sobre bioquímica e você tem que ter uma série de funções. Então, você tem que estar se educando. Você tem que estar, com o passar do tempo, a experiência e os casos que você vai vivenciar vão te dar essa experiência. Se você já é um criador há muitos anos, você só está querendo dar um upgrade, sair dessa questão amadora e passar a ser uma questão comercial, você já tem todo esse teu conhecimento pré-adquirido que você vai ter que melhorar. Porque a criação amadora é diferente da criação comercial. Então, a experiência prévia em trabalhar com animais, com aves, especialmente com animais de estimação, em que você tem que entregar para o cliente um animal dócil, um animal que interaja, que é um animal que não vai botar... Imagina você vender um animal que o cliente vai buscar esse animal fica se batendo, se debatendo dentro da caixa de transporte. Quando ele chega em casa, o animal fica se jogando nas paredes, se batendo, assustado. O cara não vai comprar nunca mais um animal seu, porque você tem que ter um animal calmo. Você tem que ter essa educação e essa experiência para poder entender
todos os tipos de comportamento do animal e oferecer o melhor animal para o seu cliente. E também, se você já tem essa experiência, se você já é formado numa dessas áreas, se você está estudando numa dessas áreas, você está se dedicando, fazendo cursos, você já está em vantagem daquelas pessoas que não sabem nada. Eu vejo muita gente que procura a nossa empresa para fazer o processo de legalização que nunca criou um animal. E nem sabe, só ouviu falar que a espécie X é da moda, a espécie X dá muito dinheiro, mas nunca teve um animal, nunca criou, nunca, não sabe nem o que é morfologia, não sabe o que é cloaca, não sabe o que é ovopostura, não sabe o que é cio, não sabe olhar, fazer uma ovoscopia, não sabe acompanhar, nem sabe o período de choco de um animal e quer se enfiar dentro de uma área de criação de animais. É possível uma pessoa leiga, que não conhece nada de animais, entrar nessa área? Sim, se ele se dedicar, ter amor, que é o primeiro item que a gente falou, gostar muito de animais e fazer essa educação, aprender. Todo criador ele tem que ser um pesquisador, ele tem que estar sempre se atualizando. Ninguém, por mais que sejam criadores antigos, estão sempre buscando novas técnicas, novos alimentos, novas fórmulas, novos tipos de ninho, novos tipos de educação, de enriquecimento ambiental, o que pode resolver algum problema que ele passou. A gente aqui que tem mais de 20 anos de criação, que a gente tem mais de 25 anos de estrada de estudo, já fez doutorado, fez pós-doutorado, trabalha com pesquisa, trabalha com os animais no dia a dia, está sempre estudando, está sempre lendo livros, está sempre lendo artigos, está sempre buscando informações em eventos e congressos. Imagina uma pessoa leiga que está entrando nesse mercado, né? Não é simplesmente seguir uma receitinha pronta. Isso, às vezes, para algumas espécies, no início ela vai dar certo, mas você vai se frustrar a longo prazo. Porque criação comercial, se alguém está te falando que você vai virar um criador comercial e vai ganhar dinheiro, vai criar uma aposentadoria criando pouquíssimos animais, está te mentindo. Você vai ter que ter um número grande de animais para poder realmente competir no mercado, competir com outras pessoas e realmente poder entrar nesse mercado e viver da criação. Ponto. É isso que a gente tem que falar aqui, tem que falar a verdade. O nosso canal nunca mente para ninguém. Por isso que eu trouxe essa apresentação de hoje falando do perfil. Se você não se enquadra nesse perfil, se você não gosta de estudar, se você não tem paciência, se você não vai em eventos, você apenas montou um criatório que você trata de manhã e no final da tarde você faz uma limpeza, limpa uma vez por semana no final de semana, achando que isso é o suficiente, não é. Já estamos falando bem a verdade, tá? Habilidades de observação. Isso é fundamental para toda pessoa que está iniciando na criação e toda pessoa que vai trabalhar dentro de um criatório. Se você vai contratar um colaborador, sempre faça esse checklist dessas pontos que eu estou passando para você, porque se ele não tiver esses pontos, ele não vai se dar muito bem dentro dessa área aqui. Então, habilidades de observação é a capacidade de observar e interpretar o comportamento dos animais que você está criando. Isso inclui anotar mudanças sutis de comportamento, de aparência física, que podem indicar problemas de saúde, problemas de ganho de peso, perda de peso, problemas de pena, uma pata que tem alguma coisa diferente, o bico que está crescendo de forma anormal, uma unha, um dedo inchado, uma constipação, fezes de uma cor diferente, um comportamento que não é da espécie. Tudo tem que ser observado e essa habilidade de observação é que vai fazer a diferença em você salvar uma espécie que possa estar entrando num processo de doença, corrigir algum problema dentro do seu criatório, aumentar a taxa reprodutiva, porque muita gente não entende que às vezes os casais não dão certo por falta de observar se realmente o casal formou-se da forma correta, se realmente ele conseguiu se acasalar, se não tem nada incomodando aquele casal, algum outro animal por perto, algum barulho, uma luz, alguma coisa que possa atrapalhar. E isso é a habilidade de estar observando. Né? Você tem que tratar o animal e ficar olhando para os animais, pelo menos durante esse período, ficar observando como é o comportamento, saber qual é a personalidade de cada animal que você está criando, saber se ele gosta que você interaja com ele, saber se ele gosta de determinadas roupas que você usa ou alguns acessórios. Tem animais que odeiam boné, óculos, alguma coisa que chame muita atenção, que é diferente do habitual, e isso eles ficam muito estressados. E qualquer estresse pode baixar a imunidade, se instalar uma doença, qualquer estresse pode dificultar a época reprodutiva, pode fazer o abandono de uma postura, o abandono
de uma parte de filhotes, pode até causar a matança. Os pais acabam matando os filhotes por se sentirem estressados e preocupados, achando que é perigo aquele local onde ele está criando. E isso na natureza é muito comum, quando os pais não conseguem alimentar os filhotes ou percebem que tem algum problema muito estranho na região que eles não se sintam bem, eles abandonam os filhotes ou eles matam os filhotes para não passar por esse período. Então, esse tipo de habilidade de observar todo dia, e isso tem que ser uma coisa constante, desde o ovo, verificar os ninhos, limpeza, cuidado, a água, o bebedouro, o puleiro, a altura do puleiro, o diâmetro do puleiro, o famoso enriquecimento ambiental, tudo isso é questão de uma habilidade de observação. Imagina você que está montando um criatório, gastando um dinheiro, tem que contratar uma pessoa que vai lá, só trata os animais e não te fala nada sobre os animais, não te passa um relatório detalhado. Tipo assim, ele passou lá, tem um animal encorujado, tem um animal que está com a perna erguida, tem um animal sangrando, ele não vem e não comunica, não fala isso e o animal do outro dia morre. Ele nem percebeu que o casal não está dormindo no ninho, não percebeu que eles não estão tratando os filhotes. E isso tudo você tem que observar. Isso é uma habilidade nossa. Quem gosta de animais se preparou para isso, tem a experiência de estar observando, tem essa habilidade de observação, estudou esses detalhes, o comportamento de cada espécie e sabe tudo do criatório. Ele sabe onde está cada coisa, cada grupo de animais, ele tem as anotações, ele é um... A gente fala que todo o criador, né, quem nos acompanha, quem faz os cursos, todo criador ele é meio um pesquisador, ele é uma pessoa muito dedicada, e isso exige muito da gente. Não é simples a atividade, que nem muita gente fala, não, qualquer espaçozinho, uma gaiola, dá água e comida, é muito simples, são animais rústicos, que são de fácil criação. Não é assim, não tem toda essa facilidade que a gente tem. Não é bem dessa forma, tá? Habilidade de comunicação, isso é fundamental. A comunicação é a chave de um criatório comercial. Você tem que ser importante para interagir com os animais, interagir com a equipe de trabalho, passar as informações corretas para o seu responsável técnico, para o veterinário, saber se comunicar com o seu cliente, explicar as coisas da forma correta, transmitir essas informações com maior clareza e eficiência possível, é uma capacidade que você tem que ter. E a outra capacidade que você tem que ter é de ouvir e responder da forma correta as perguntas que são feitas. A gente não tem disponível em todo o território nacional médicos veterinários especializados na criação de animais, você não tem biólogos especializados nessa área, você às vezes vai ter que se comunicar via WhatsApp, você vai ter que se comunicar via videoconferência, pelo telefone, e você tem que saber transmitir exatamente aquilo que você está vendo, você tem que ouvir com clareza o que a pessoa está perguntando e você tem que responder de acordo com o que foi passado. Essa habilidade ela é muito importante. E assim, quem cria animais de estimação, quem está vendendo animais manso para o mercado pet, psitacídeos ou qualquer animal, você tem que ter o hábito de conversar com o animal. O animal ele tem que se acostumar com a voz humana, ele tem que se acostumar a interagir com as pessoas, porque quando você vende esse animal, ele tem que estar apto a estar dentro de uma residência que tenha crianças, que tenha barulho, que tenha cachorro. Isso é uma questão de você tem que saber ouvir. Por exemplo, um cliente seu que liga para você de uma cidade vizinha pedindo, você tem um papagaio XYZ, um psitacídeo XYZ, a primeira pergunta que você tem que fazer, você tem que saber aonde ele mora, se é área urbana, se é área rural, se tem criança na casa, se tem cachorro, se tem gato, se tem outro pássaro na casa que ele vai interagir, qual é a finalidade que a pessoa quer com aquele animal, para você escolher dentro do seu plantel o animal que esteja mais adequado àquela situação que você está oferecendo. Isso faz com que todo criador se diferencie dentro dessa área. Entregar um animal de qualquer forma para uma pessoa, por exemplo, você sabe que o animal que você tem ali, eu tenho que vender esse animal. Mas esse animal ele é brabo, ele não gosta de barulho, ele não gosta, ele se assusta com qualquer objeto, você vai vender isso para uma casa que tenha barulho, que tenha criança, que tenha um outro animal, esse animal vai ficar doente, vai morrer, vai ficar estressado, vai morder as crianças, e aí você está fazendo a coisa errada, porque está faltando uma comunicação correta com o seu cliente e você saber fazer a pergunta correta e providenciar o animal correto. Muitas vezes você vai ter que treinar o animal de acordo com a necessidade que o cliente quer.
É muito fácil falar que ganhar dinheiro cria. Claro, você deixa os pais, os filhotes cuidar, os pais cuidar dos filhotes, os filhotes crescem, ficam brabos, você vai vender para um outro criador que vai montar a matriz. Bom, isso é um mercado que existe? É um mercado que existe, mas esse mercado, gente, não é um mercado que vai sustentar um criatório comercial. Preste bem atenção no que eu estou falando. Vender animais somente como matrizes para outros criadores não vai te manter por muito tempo. Você tem que trabalhar com pessoas e tem que trabalhar com animais mansos, tá bom? Então, essa é uma habilidade muito importante. Nós já estamos na quarta habilidade aqui, que você que quer montar um criatório tem que saber se você tem essa capacidade aí. Se você não vai cuidar dos bichos, você tem que ter um colaborador que tenha essa capacidade. Imagina você montar uma infraestrutura gigantesca e você peca na hora da comunicação, na hora da divulgação, na hora da venda, na hora de fazer um pós-venda, de se comunicar com o cliente, o seu criatório vai só ir para trás. Ninguém mais vai comprar um animal seu. É diferente de você vender um animal que a pessoa vai falar bem de você e vai te indicar. Então, tem essas diferenças. Então, a gente tem que prestar muita atenção nessas situações aqui, quando a pessoa está pensando em montar um criatório comercial. Beleza? Resiliência física e mental. Eu acho que esse aqui é um dos itens mais importantes para quem está pensando em entrar na criação comercial. Ter amor pelos animais, eu acho que quase todo mundo gosta, que vai mexer com essa área. Fazer toda a parte de educação, pesquisa, começar a ter experiência de ter os animais, criar os animais, para você conseguir ter essa experiência na criação. Você ter a capacidade de observação, você aprende ao longo do tempo, habilidade de comunicação, você aprende. Agora, resiliência física e mental, esse é um ponto muito chave para quem está migrando para essa parte da criação comercial. Se você já tem experiência com animal de estimação, imagina, final de semana, viagens mais longas, que você tem todo um transtorno com um único animal, que você tem que deixar para alguém cuidar, tem que arranjar alguém que saiba fazer as coisas, tem que pagar, você fica se preocupado com isso o tempo todo. Imagina você ter uma criação com uma quantidade grande de animais e você precisar viajar, tirar férias, se dedicar. Quando a gente fala em resiliência física e mental, a criação de animais, se você vai ser o responsável por ela, você vai ser o tratador, você vai ser o limpador, você vai cuidar dos filhotes, vai fazer o tratamento manual, você vai ver que isso cansa. Dependendo da quantidade de animais, isso cansa, tanto física quanto mentalmente. Porque você não vai ser mil maravilhas, você vai se estressar, filhotes vão morrer e assim sucessivamente. Então, trabalhar com animais é fisicamente muito exigente e emocionalmente muito desafiador. Frustrações que você montou, gastou dinheiro e não consegue vender. Você montou os casais e não consegue reproduzir. Você seguiu as orientações, montou os casais X e Y e os filhotes não nascem como as pessoas falam. Não nascem filhotes, filhotes morrem, não crescem, não ficam mansos. Você não consegue vender, você não consegue adestrar. Você começa é muito desafiador, é muito. Então essa resiliência física é necessária para lidar com essas tarefas de limpeza, alimentação, manuseio de pássaros. A resiliência mental é necessária para lidar com essas situações estressantes, com o cliente, com problemas de doença, morte. Gente, isso é o que mais cansa, tá? Isso ao longo do tempo, de acordo com a quantidade de animais, isso é exaustivo. Se você não tiver uma equipe boa, se ficar tudo nas suas mãos, você é o responsável, se sobrecarregando com todas as tarefas, você vai ver que vai chegar a um certo ponto que você vai ter uma estafe. Né? Imagina você chegar, eu estou aqui agora, são quase 25 anos de criação, desde a criação amadora até a criação comercial, em que nesses 25 anos, eu não sei se eu viajei e tirei férias em 3, 4 anos. Férias que, assim, tipo assim, você vai viajar e não vai se preocupar com nada, você vai ir lá e realmente aproveitar. Às vezes você já tirei férias e tem que estar o dia inteiro no telefone falando, o dia inteiro se estressando, porque o animal morre, não nasce, cresce, e você está lá longe, você fica preocupado, você já quer abandonar tudo e vir embora. Não é fácil, não é uma atividade simples, você não pode simplesmente colocar a comida, tipo assim, deixar a comida para um mês lá no coxo, botar um bebedouro automático e viajar 30 dias. E se a comida caiu, se ele virou, e se o bebedouro entupiu, e se o bebedouro por algum motivo se rompeu,
se o animal se prendeu numa gaiola, se debateu. É complicado. Então, essa resiliência física e mental é o desafio número 1. Se você está pensando em entrar nessa área, você tem que ter consciência que isso é exaustivo. De ter que ficar tratando 3, 4, 5 horas a fio, filhotes. Por exemplo, eu tenho criadores que a gente é responsável técnico, que a gente já fez a legalização, e tiram, em épocas de reprodução, 200, 300 filhotes, tem que tratar na mão 300 filhotes por dia, 4, 5 vezes por dia. Não é fácil, gente, não é simples, é cansativo, é estressante. Por um lado, tem a satisfação se você gosta, se você só faz isso, é maravilhoso. É um período só do ano que tem essa questão da carga maior com os filhotes, mas é o ano inteiro você está trabalhando com animais. Você não pode deixar, e agora vou deixar aqui e vamos embora. Não é bem assim, né? Então, o teu planejamento, esse aqui é um item muito, muito interessante que a gente tem que prestar atenção. Compromisso com o bem-estar animal. Não adianta você ter um criatório e você está lidando com animais, você tem que ter o compromisso, você tem que estar muito ciente que você tem que ser, os seus animais são a prioridade número 1 para você. Então, isso significa que você tem que se comprometer com as práticas de cuidado e manejo e promover a saúde, a felicidade e a longevidade de alguns animais. Quem vai montar alguns criatórios, por exemplo, psitacídeos, tem psitacídeos que vivem 20, 30, 40, 50 anos, 60 anos. E você tem que ter os recintos adequados, você tem que promover uma saúde mental, você tem que... Porque se o animal não está bem, ele não reproduz, se o animal está bem, ele fica doente. Você tem que ter todo esse cuidado. Então, esse é um compromisso fundamental, que esse é o primeiro compromisso que vai ser verificado na hora da legalização do seu criatório. Se você planejou instalações, o seu plano de manejo, todo o seu plano reprodutivo, todos os seus cuidados que você passou para o órgão ambiental, se estão realmente pensando no bem-estar animal, não pensando apenas na reprodução e em vender e ganhar dinheiro. Né? Você está economizando instalações se você tem espaço para fazer instalações melhores. Então, se você quer virar um criador comercial, você tem que pensar nesse bem-estar. Se você sabe que gaiolas pequenas não faz bem, gaiolas maiores. Se você sabe que para o animal viver melhor e reproduzir, você precisa de viveiros, faça viveiros. Ah, não tenho condições? Então não crie. Se você vai manter um criatório num espaço pequenininho que os animais vão ficar sem iluminação, sem ventilação, não vão ser bem cuidados, vão ficar estressados, vão ficar amontoados, se você não limpa, você não tem cuidado, não crie animais. Se você não gosta dos animais, se você bate nos animais, se você briga com os animais, se você xinga os animais, não crie animal. Isso é a primeira situação. Tá? Então, o bem-estar animal ele é fundamental. Eu acho que isso é uma regra de ouro. Você tem que saber que os animais, além de eles fazerem parte do seu dia a dia, eles são o seu bem mais precioso. Né? Eu tenho que entender isso. Aprendizado contínuo, então isso você tem que estar fazendo. A pessoa ideal deve estar disposta a aprender continuamente, por mais que seja um criador experiente, por mais que já saiba lidar, ele tem que saber que às vezes as práticas que ele executa não seguem o seu planejamento. E é muito diferente, cara, assim, isso é uma coisa que a gente tem que estar falando aqui também, né? É muito diferente você criar na sua casa, você cuidar do jeito que você cuida, e você ter um criatório comercial que você tem que ter uma rotina, você tem que seguir um plano de biossegurança, você tem que seguir um plano de manejo, você tem que seguir um plano reprodutivo, que você tem atividades diárias, semanais, mensais e anuais que você tem que executar por legislação e por regras que a gente vem falando aqui. Não é simplesmente... A criação amadora é totalmente diferente de uma criação profissional. Se você cria da forma amadora como profissional, já tem alguma coisa errada. E às vezes a forma que você cria não é errado, mas você vai ter que aprender a forma que realmente é correta para ser criada. Você vai ter que seguir as orientações de um responsável técnico. Você tem que seguir as orientações que o órgão ambiental está sugerindo para você. Então, a leitura de pesquisas recentes, livros, participação de workshops, seminários, a busca de conselhos de especialistas na área, principalmente criadores renomados, biólogos, veterinários, é fundamental. Então, esses itens, se você não tem um deles, você tem que tomar cuidado. Você tem que ter pelo menos 80% desses itens para realmente ter o perfil de uma pessoa que vai trabalhar com a criação comercial ou que vai montar um criatório comercial. Não venham dizer que é simples. Não é. Você precisa ter isso. Além tem outras coisas. Eu coloquei aqui, eu procurei escolher os melhores, né, as mais importantes para a gente falar.
E quando a gente fala em aprendizado constante, participe de eventos, nós temos aí eventos da FOB que vai acontecer agora, Congresso Nacional, nós temos eventos de alguns criadores com concursos presenciais, nós temos algumas empresas e alguns criadores que têm cursos que ensinam a criação, o manejo, interessantes, alguns nem tanto, outros muito bons. Você tem canais no YouTube, você tem hoje a disponibilidade do mundo inteiro. Ah, mas tem livro em inglês, cara, hoje tem tudo traduz para você, é só você colocar o livro é traduzido, você pode ler, você tem como fazer perguntas, você pode conversar com criadores fora do Brasil, trocar ideias, e é muito fácil fazer isso hoje por comunicação, por aplicativos que fazem tradução e leitura. Você consegue colocar o que você quer perguntar, traduzir, mandar mensagem, fazer a tradução simultânea. Hoje existe muita facilidade, então não tem desculpa para você não aprender a fazer a coisa correta, né? E se você quer aprender, que o nosso canal tem mais de 500 horas de informação. Além do nosso canal ter toda a informação, nós temos aí cursos preparatórios. Nós temos o curso Criador Pro 4.0, que é o negócio da sua vida, que é como viver da criação de animais ou como ganhar dinheiro criando animais, do zero até as vendas, passando por todo o processo de licenciamento, legalização, criação, manejo, reprodução. São 22 módulos, mais de 200 horas de curso, módulos técnicos em que você vai ganhar um certificado de especialista na área de criação. Isso é o primeiro ponto. Se você é biólogo, médico veterinário, nós temos um curso de especialização na área de criação e manejo de animais. A gente tem e-book, eu quero aprender, não tenho dinheiro para gastar, tem uns e-books completos, que é o segredo da criação, completo, que te ensina como legalizar e como ganhar dinheiro, escolher as melhores espécies. Nós temos o curso completo de legalização, nós temos o curso completo de psitacídeos, voltado para a criação de psitacídeos, voltado para a criação de ringneck, se você quer criar ringneck. Mentoria, nós temos consultoria ambiental, se você precisa tirar dúvida, você procurar alguém que é algum especialista em determinada área, doença, você pode contratar a nossa empresa, que a gente faz a consultoria, a gente faz o trabalho de atendimento via online. Se você quer ter um responsável técnico para o seu criatório, a gente fornece isso. Se você quer ter a legalização do seu criatório, a nossa empresa também oferece esse tipo de serviço. Então, não tem desculpa para você fazer a coisa correta, tá? Então, se você quer realmente aprender, se você está nesse perfil que a gente passou aqui, você se identificou com tudo que a gente falou e realmente você viu que você tem o perfil correto para ser um criador, agora é hora de dar o próximo passo e transformar essa sua paixão num negócio realmente próspero e legalizado. Entre em contato conosco hoje mesmo para iniciar esse processo de aprendizado com um dos nossos cursos para criadores. E também venha saber como ter todo o processo de legalização do seu criatório da forma mais correta possível. Junte-se ao seleto grupo de criadores do Brasil que estão criando animais e estão desfrutando da tranquilidade de operar um negócio totalmente dentro das normas legais. Não perca mais tempo com preocupações legais, comece já a sua jornada para a legalização agora mesmo. Entre em contato com o telefone que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Na descrição do vídeo nós temos os links para você entrar nos nossos grupos VIPs, para falar com a gente, para pegar os links para entrar, fazer comprar o curso ou fazer o orçamento para legalização. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje. Outra coisa, descubra o segredo para lucrar criando aves, o nosso e-book incrível, né? Quer ter um criatório comercial legalizado? Aproveita essa oportunidade, aonde nesse e-book nós temos tudo dos passo a passo e ele é com um preço fantástico que você pode adquirir hoje mesmo pelo link que a gente vai estar colocando aí. Então, não se esquece sobre isso. Esse e-book é um e-book introdutório. Se você quer saber mais, a gente temos os cursos preparatórios. Você não precisa perder o seu tempo buscando informações desencontradas sobre a criação e legalização de criatórios. Agora você vai descobrir o segredo de lucrar criando aves, onde eu reuni tudo que eu sei, tudo que você precisa saber em um único e-book imperdível. Além disso, você tem aqui o nosso canal para você tirar todas as dúvidas e ainda você vai ter, quem comprar o e-book ainda está disponibilizando, né, uma mentoria em que você vai poder participar e tirar todas as dúvidas com a gente. E quem comprar o e-book, quem fizer todo o acesso correto, ainda vai concorrer a um prêmio que é um processo de legalização completo feito pela nossa empresa. Então, para lucrar criando aves, você precisa seguir o passo a passo para garantir todos os resultados que você planejou e que serão positivos. Então, inicie do jeito certo, seja um criador legalizado muito antes que você imagina.
Venha aprender como viver corretamente da criação de aves exóticas. Seja um empreendedor no ramo de animais exóticos. Venha fazer parte desse grupo seleto de criadores comerciais que a gente orienta, que a gente explica, e venha fazer parte dessa comunidade. Adquira os nossos cursos, adquira o serviço de legalização, adquira os nossos e-books e fique atento para as novas novidades que nós temos divulgando aqui no nosso canal. Então, o conteúdo do e-book ele vai ampliar a sua visão geral do setor, vai te ajudar a entender como superar os desafios e atender o que a regulamentação da criação de aves no Brasil exige. Vai ainda saber quais são as técnicas de manejo, as principais mutações, os melhoramentos genéticos necessários para agregar valor à sua produção, como reduzir todos os custos por seguir as etapas do processo de legalização. Quer começar uma criação comercial da forma correta, de aves exóticas, silvestres ou domésticas? Venha fazer parte da comunidade Criador Pro. Clica no link e venha saber como fazer isso, tá? E era isso que nós tínhamos para falar para vocês, falar aqui hoje na nossa série De Frente com o Dr. Paulo. Se você se identificou, se você ouviu realmente qual é o perfil ideal, se você já passou por alguma daquelas dificuldades, escreve aí no canal, deixa aí os seus comentários, fala que tipo de animal que você cria, da onde você é, quais são as dificuldades que você viu do perfil, o que você achou que é correto, o que você achou que é errado. Se você achou que o que eu falei é besteira, pode colocar aí também, né? Deixa o like se você gostou, compartilha. Se você quer saber mais, clica nos links aí e venha fazer parte da nossa comunidade e adquira os nossos produtos. Valeu, um abraço a todos, tchau, tchau.